Você sabe que nós estamos trabalhando, em uma série aqui nos cultos de quinta-feira. A série tem por título Certeza e Confiança, mesmo diante das maiores crises. Quem tem aprendido aí com isso? Às quintas-feiras. Quem tem aprendido? Nós da Nova, nós nos preocupamos muito em trazer um ensinamento sólido, um ensinamento genuíno da palavra de Cristo para a igreja. Nos preocupamos em trazer a palavra da verdade para que você cresça na verdade que é Cristo. Amém, gente? E nós gostamos de transmitir a mensagem da graça, a mensagem de Cristo de uma forma simples, como o próprio Cristo é, amém? De uma forma simples, descomplicada, de uma forma prática, para que você possa viver na prática do Evangelho simples de Cristo e vencer. Amém? E vencer com Cristo. Com Cristo você tem a certeza de que você pode caminhar em vitória. E essa série tem nos trazido vários ensinamentos preciosos, conhecimento prático, revelação sobre coisas práticas que nós devemos fazer, que nós podemos fazer para caminhar em vitória com Jesus. De forma bem rápida, nós já vamos começar hoje o 7º ponto. Então, de forma bem rápida, eu vou só citar aqui os 6 pontos que nós já passamos, para que você fique situado aí, você que talvez esteja chegando agora, não fique perdido acerca do que está acontecendo, mas para que você fique na mesma página que a gente aí, para que a gente entre nesse 7º ponto e você saiba do que está acontecendo. Nós já vimos nas semanas anteriores que é preciso a gente estar ligado no fato de que o justo, e quantos justos nós temos aqui? Você sabe que você é justo em Cristo, você é a justiça de Deus em Cristo. O justo viverá pela fé. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, o segundo ponto que nós trouxemos aqui foi: é preciso reconhecer que Satanás é a fonte dos problemas e que Deus é bom o tempo todo. Ele veio senão, ele veio somente para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, amém? Em Cristo você pode viver em saúde, com provisão para todos os dias, uma vida vitoriosa, ter uma família abençoada, um relacionamento abençoado, um casamento feliz, amém? O terceiro ponto foi: firme-se nas promessas. Elas são a base fundamental da nossa fé, e nós vimos aqui como que é importante conhecermos as promessas, orarmos em cima das promessas e vivermos aquilo que Deus falou, acreditando que o que Ele disse é verdade absoluta para nós. Quantos creem que o que Deus disse é verdade absoluta para nós? Amém. O quarto ponto foi: saiba lidar com o pecado, nem subestime, nem superestime ele. No quinto ponto, falamos sobre não dê espaço para a dúvida e a incredulidade. E na semana passada, no 6º ponto, nós caminhamos um pouco mais, falando sobre não dê espaço à ansiedade e à preocupação. Amém, gente? Foram esses pontos que nós já caminhamos até aqui, cada um deles um degrau que a gente vai subindo e crescendo em Cristo, crescendo na palavra. E hoje eu quero avançar mais um ponto, é o 7º ponto, que é: faça seus pedidos a Deus de forma sábia, ou seja, de forma bíblica. Hoje eu quero falar um pouco sobre você, acerca de orar, crendo, como disse Jesus, orar crendo que você já recebeu. E eu quero dizer para você que há um poder nisso. Quando nós entendemos que nós estamos orando em cima da vontade de Deus, nós estamos orando em cima das promessas que são para nós, acerca daquilo que Deus já falou, nós precisamos orar de forma certa, crendo que ao orarmos o nosso Pai nos ouve e que nós podemos descansar que Ele trabalha por nós, Ele trabalha a nosso favor, amém? Isaías 64 diz que desde a antiguidade com os olhos não se viu, nem com os ouvidos se ouviu
um Deus além de ti, que trabalhe para todo aquele que nele espera. Quantos esperam aqui em Jesus? Quantos esperam em Deus? Eu posso dizer para você, espere com confiança e com certeza, porque Ele é seu Pai, Ele é seu provedor, nada vai te faltar, Ele é seu pastor, amém? Eu quero que você saia daqui hoje com o seu coração confiante de que Deus está ao seu lado, Ele é com você, Ele é por você. E o texto que vai corroborar com esse 7º passo aqui que eu quero trazer para vocês, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Diz assim: por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Ou seja, vocês receberão o que tiverem pedido. Gente, Jesus falou isso aqui. Nesse mesmo capítulo, o contexto era: os discípulos estavam com Jesus, e ele havia passado por uma figueira que tinha flores, mas não tinha frutos. E Jesus falou, passando pela figueira, Jesus falou: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. E foram. A Bíblia fala que na manhã seguinte, quando eles retornaram àquele lugar e passaram por ali, a figueira estava seca até a raiz, desde a raiz. E os discípulos chamaram Jesus e disseram: olha o que aconteceu, como se estivessem abismados. E Jesus fala para eles: olha, mas não foi isso que eu falei. E Jesus continua com eles dizendo assim: tenham fé, vocês precisam ter fé. Ou seja, precisa acreditar que o que eu falo é verdade. Quantos filhos nós temos aqui que sabem que são amados? Sabe que seu pai cuida de você, e que você pode acreditar no que o seu pai falou, porque ele é fiel. Você pode acreditar. Jesus disse para ele: tenham fé, vocês precisam ter fé. E ele continuou com aquele texto bastante conhecido que diz: se alguém disser a esse monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crendo que se fará aquilo que se diz, assim será feito. E logo depois ele fala: por isso digo a vocês, que tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, é de vocês. É assim que vai acontecer. É claro, somos nova criatura, somos nova criação, e não precisa se preocupar, gente. Olha, mas eu vou pedir algo absurdo, eu vou pedir um negócio que não está na palavra. É claro que não. A nova criatura não tem esse coração. A nova criatura quer andar com Deus, a nova criatura quer estar perto de Deus. Os sonhos da nova criatura é Deus, amém, gente? Então pode ter certeza que o próprio Deus, Ele vai colocar o sonho em seu coração, Ele vai colocar o desejo em seu coração, Ele vai te capacitar para efetuar aquilo, Ele vai preparar você, Ele vai dar condições de você viver o melhor, a plenitude dEle para a sua vida. Então é claro que você vai orar em cima da vontade de Deus, em cima do que Ele falou, em cima do que Ele já disse que nos pertence, que é para nós, em cima das promessas. Nós vimos aqui, por exemplo, que para cada uma das promessas de Deus, nós não precisamos ter dúvidas, ou orar se Ele quer ou não. Nós podemos crer e acreditar que nós já temos o amém e o sim dEle, amém? Porque é uma promessa, Ele prometeu, a honra dEle inclusive está em jogo com a sua palavra. Ele não vai voltar atrás. Nós podemos ter plena confiança de que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Jesus está falando de desejos e necessidades pessoais, e não algo que envolve apenas escolhas e decisões de terceiros. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Diga assim: Ele se importa comigo. Às vezes, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, um problema, uma luta, e talvez você não esteja vendo ainda o agir de Deus, o trabalho de Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite: Ele se importa com você. Ele está trabalhando a seu favor, Ele está fazendo tudo cooperar para o seu bem. Acredite nisso, Ele se importa. Jeremias 29... versículo 11 e 12 diz assim: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos
ouvirei. Não é lindo isso? Você pode descansar em Deus, você pode acreditar que Ele se importa com você. Tem gente que às vezes pode até expressar com palavras, parece que Deus não está nem aí. Eu quero dizer para você, acredite, confie, Ele está super aí. Ele está super aí, Ele está perto de você, Ele está trabalhando ao seu favor, você sentindo ou não, você vendo ou não, Ele está com você, Ele é por você, Ele é seu pai, seu provedor, seu pastor, Ele não vai deixar nada te faltar. E quando eu digo nada te faltar, não quero que você pense apenas em grana, dinheiro, mas nada é nada mesmo. Saúde, provisão para todos os dias, um relacionamento feliz, uma família abençoada, um trabalho abençoado. Em Cristo nós podemos viver, gente, no sobrenatural, em lugares altos. Aliás, a Bíblia fala que Ele está em lugares altos e que nós estamos assentados com Ele em lugares altos. Amém? O segredo é andar com Cristo, é permanecer em Cristo, é viver para Ele, é viver com Ele. Ele se importa. Um outro detalhe que eu quero que você perceba nesse texto é: Jesus falou em orar e crer. Não ficar apenas esperançoso. Pode ser que aconteça. Eu tenho uma esperança de que um dia possa acontecer. Vai que é o meu dia no sorteio de Deus. Não, você tem que orar. Jesus disse: orando, crendo que já recebeu, que já é seu. Ou seja, que você já está de posse daquela coisa. Amém, gente? Amém, gente? Você não precisa ficar esperançoso apenas, você precisa crer, porque quem prometeu é fiel à sua palavra. A gente tem dito isso aqui muitas vezes, né? Deus é fiel à sua palavra, e quando nós temos a palavra de Deus em nós, nós desfrutamos do bem, da fidelidade de Deus à sua palavra. Isso é muito maravilhoso. Coloque a sua fé em ação, exercite a sua fé, desenvolva a sua fé nessa noite, acreditando que vendo ou não, sentindo ou não, o que Deus disse é fato, é verdade. Não interessa a experiência de um ou outro que foi diferente do que Deus falou. Fique com o que Deus falou, amém? Fique com o que a palavra de Deus diz. Eu oro crendo que já recebi, eu já estou de posse daquilo ali. É fundamental, eu quero dizer para você que é fundamental saber que quando eu oro, é fundamental saber que Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a você, Ele é fiel à sua palavra que está em você. Se você tem a palavra de Deus em você, você está firmado na palavra de Deus, Deus é fiel à sua palavra, como eu disse, você vai desfrutar do bem, da fidelidade de Deus à sua palavra. Olha o que diz o Salmo 89, versículo 34, diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Gente, quem está falando isso aqui é Deus. Não violarei a minha aliança, nem modificarei aquilo que os meus lábios prometeram. O segredo está em acreditar que o que Deus disse, Ele é capaz de fazer. Ele é fiel para fazer. Nós vimos muitas vezes pessoas chegarem a Jesus e dizerem: mestre, se você quiser, você pode fazer tal coisa. E você entende que Jesus é o Pai em ação? Você quer saber como Deus é, quem Deus é? Olhe para Jesus, vá aos evangelhos e veja Jesus em ação. Você vai ver como Ele agia, como Ele falava, como Ele resolvia as coisas. Você vai entender o caráter de Deus através de Cristo. Ele é Deus em ação, amém, gente? Amém? As pessoas chegavam para ele e diziam: mestre, se você quiser, eu sei que pode fazer. As pessoas normalmente não tinham dúvidas do poder dele, porque já tinham visto vários milagres. A fama dele corria por todos os lados. As pessoas sabiam que ele podia fazer, mas a dúvida era se ele queria fazer.
Eu posso dizer para você com toda certeza, se Ele prometeu, se Ele disse, Ele quer, você já tem o sim e o amém. Eu gosto de dizer isso. Escute hoje Jesus dizendo para você: eu quero, filho, abrace isso, eu quero o seu bem, eu quero a sua felicidade, eu quero a sua alegria, eu quero que você seja bem sucedido, eu quero que a sua família seja uma bênção, eu quero que no seu trabalho você seja bem sucedido em tudo que você fizer, eu quero que os seus projetos deem certo. Deus quer o seu bem o tempo todo. Ele é a fonte de todo bem, Ele é a fonte de toda bondade. Amém, gente? Ele não volta atrás naquilo que prometeu. Então pensa comigo, nós não pedimos, nós não precisamos pedir duas vezes pela mesma coisa. Se já na primeira nós oramos crendo, precisa falar de novo? Se já na primeira vez nós oramos crendo, inclusive que já recebemos, não há necessidade alguma de você orar 2, 3 vezes pela mesma coisa. E é aí que muita gente não consegue entender, porque orou e ao invés de descansar, ou descansar até ver aquilo se materializar, se concretizar na sua vida, ele descansou por um tempo, depois aí achou que estava demorando, e aí quis pegar de volta, e aí ora de novo, demonstrando que na verdade ele não entendeu que se ele colocou fé, depositou fé na palavra, quando ele orou a primeira vez já era o suficiente, já era o bastante. Na prática, o que a gente deve fazer? Na prática, quando nós oramos acerca de uma promessa, acerca de uma coisa que nós sabemos que é a vontade de Deus para a nossa vida, está expressa em sua palavra, o que na prática nós devemos fazer é dar graças. O pastor citou aqui, o Thanksgiving, dia de ações de graças. Quando você ora, crendo que Deus é íntegro, nós lemos aqui, Ele não volta atrás com a sua palavra, Ele não muda aquilo que saiu dos seus lábios. Então você crê que você já recebeu, você não precisa orar 2, 3 vezes, você ora uma vez, e aí não é que você esquece não, você descansa, é diferente. Você descansa e quando você lembra daquilo, como você no seu coração e fé, isso é a certeza, é trazer à existência aquilo que os seus olhos ainda não viram, você não pode sentir ainda, mas você crê. Nós não fomos chamados para andar por vista ou por sentimentos. Assim era o domínio da alma na velha natureza. Mas na nova natureza, na nova criação, nós temos um espírito recriado e esse espírito está ligado a Deus, amém? E através desse espírito nós podemos ser ministrados pelo Espírito de Deus e descansar crendo que o que Ele falou é verdade. O que Ele falou vai acontecer, o que Ele falou é fato, e a gente começa então a descansar, e quando lembramos daquilo, a gente começa a apenas dar graças. Dar graças. Você já percebeu o poder que há em você estar com um problema, uma situação, você orar a Deus e entregar na mão dEle, e descansar, e quando você começar a lembrar daquilo, você dizer: Pai, obrigado porque você já resolveu. Pai, obrigado porque eu já me vejo feliz. Obrigado, eu já me vejo de posse disso. Obrigado, Pai, você já trabalhou a meu favor. E eu quero dizer para você, Ele já trabalhou mesmo, Ele já fez, já está tudo preparado. Eu gosto de dizer, desde a cruz, está tudo pronto, está tudo preparado, está tudo feito. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai notar que não há nenhum versículo sequer em toda a Bíblia em que Jesus tem ensinado e dito que devemos orar com perseverança. Preste atenção, no sentido de orar pela mesma coisa de forma perseverante, orar por aquilo, orar com perseverança, é diferente de perseverar em oração. No entanto, Ele ensinou que ao orar, devemos estar alertas para não usarmos de vãs repetições, sabiam disso? Mateus 6, versículo 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, ou seja, aqueles que não têm aliança. Quantos têm aliança com Deus aqui? Então não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos.
Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Entende que Jesus está chamando a atenção que a gente não precisa ficar utilizando de vãs repetições, achando que com isso nós vamos convencer Deus a nos dar ou a fazer? Não precisa, Ele nos adverte sobre isso. Os gentios fazem assim porque não creem, são religiosos apenas. Mas nós que somos os da fé, amém? Quantos da fé nós temos aqui? A fé em Cristo. Nós sabemos que nós podemos orar uma só vez, e ao relembrar daquilo nós agradecemos, crendo que Jesus é poderoso para fazer aquilo que Ele disse. Deus não volta atrás com a sua promessa, com a sua aliança. Nós podemos orar em cima das promessas e crer que são para nós, e que tudo já está preparado. Eu quero que você saia daqui hoje fortalecido na sua fé, crendo que Deus é por você, que você pode orar uma vez, e Deus vai fazer acontecer ao seu favor. Se você orar dentro da vontade dEle, se você orar em cima de uma promessa, você já tem o sim, já tem o amém. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre perseverar em oração, e não em orar de forma perseverante, no sentido de ficar pedindo repetidamente aquilo que se deseja. Entenda, perseverar em oração, gente, você entende que oração é muito importante? Só para você entender, Jesus orava, amém, gente? Já viu? Jesus se retirava para orar, Jesus buscava a intimidade com o Pai. Perseverar em oração é isso, é ter uma vida de oração. Para quê? Para se tornar cada vez mais sensível à voz do Pai, entender os seus propósitos para a sua vida, para desenvolver intimidade com o Pai. Não faça isso de forma religiosa. Você não deveria se sentir culpado se estivesse orando pouco ou lendo a Bíblia pouco. Na verdade, você deveria sentir falta de fazer isso. Porque a vida de oração, a vida de leitura da palavra é uma vida de busca de intimidade, conhecimento melhor sobre você, sobre Deus, sobre o seu Pai, sobre quem você é em Cristo, intimidade com o Pai, com o Espírito Santo. Essa é a motivação. Amém? Você entende que uma vida de oração é necessária, é uma bênção para nós. Relacionamento íntimo com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Isso é perseverar em oração. Não orar repetidamente, porque quando nós fazemos isso, nós estamos declarando com aquela oração repetitiva de que nós não cremos na verdade quando oramos desde a primeira vez. Estão pegando aí? Estão comigo? Alguns versículos, por exemplo, no Novo Testamento, que nos convocam a sermos perseverantes em orar e não a ficarmos repetindo os mesmos pedidos como se a resposta dependesse de uma insistência nossa. Por exemplo, Romanos 12:12, Efésios 6, Colossenses 4. Está aí para que você, não dá tempo para a gente ler todos eles, mas é importante deixar aí para que você depois acompanhe, leia na sua casa. Você vai ver que a tônica, você vai ver que o ensino é não orar repetidamente, mas perseverar em oração. É muito diferente. Amém? Vocês compreenderam? Entenderam? É muito importante entender que o resultado das nossas orações depende da nossa fé, e não do número de vezes que nós pedimos a mesma coisa. Depende da nossa fé. Se você abriu seus lábios, orou em cima da palavra, se você creu que o que Deus disse é verdade, que o que Jesus falou é verdade absoluta, é para nós, é para o nosso tempo, é para a minha vida, o que Deus disse é o que vale. Se você crê nisso, você não precisa ser repetitivo, como disse Jesus, como fazem os gentios. Você só precisa aplicar a sua fé. Gente, não quero que você olhe para mim aqui, ou qualquer dos pastores, ou qualquer pessoa que sobe aqui, achando que nós somos super-heróis. Somos iguais a vocês, tá? Nós estamos nessa caminhada também desenvolvendo isso. Nós todos precisamos desenvolver isso, fortalecer a nossa fé na palavra, orar de forma confiante, crendo que bastou falar uma vez, Deus já ouviu, Deus já preparou, Deus já fez, é para nós. Eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa linda. Uma coisa linda. Observe com atenção.
Abra os seus ouvidos agora espirituais e observe com toda a atenção o que eu vou dizer. Se você já orou ao Pai que é bom, diga assim: orei ao Pai que é bom. Se eu peço aquilo que Ele prometeu à sua palavra, e que inclusive faz parte da aliança dEle conosco, amém? Se eu creio que já recebi, quantas vezes mais, eu pergunto, quantas vezes mais eu preciso pedir além da primeira? Só, alguém falou aqui, só crer e agradecer. Não é isso, gente? Se você crê que você orou ao Pai, que Ele é bom, Ele é por você. A questão é que tem muita gente que não consegue entender que Deus é bom o tempo todo, que a fonte do mal não é Deus. Deus não tem mal para dar, você compreende isso? Deus não tem mal para dar, ninguém pode dar o que não tem. Deus não tem mal, Ele é a fonte de amor, de todo bem, Ele é o próprio amor. De Deus só pode sair bem, virtude, poder, para curar, para sarar, para libertar. Ele é cheio de amor, cheio de bondade. Cheio de bondade. E sabe o que você é? Sabe o que eu sou, o que você é? Você é alvo desse amor. Diga assim: eu sou alvo desse amor. Desse amor incondicional, desse amor perfeito, esse amor maravilhoso. Esse amor que nos constrange. Esse amor que nos enche de paz, de segurança. Quando você sabe que você é amado, você é cheio de paz, de segurança, você sabe que seu Pai é com você. Vocês já viram quando um filho, não sei se você já teve essa experiência aqui, mas acontece algumas vezes comigo, com meus filhos. Meu filho às vezes fala assim: pai, eu olho para ele e digo: fala, filho. Ele diz: deixa. Quem já viu isso? Não sei se é coisa de criança, né? Fala: deixa. Pronto, aquilo ali para mim já não valeu. Não, filho, eu quero ouvir agora. Por quê? Se meu filho falou, se ele tem alguma coisa para dividir comigo, seja ela o que for, qual for, se ele tem alguma dúvida, se ele tem algum anseio, alguma preocupação, alguma vontade, algum desejo, eu quero ouvir, porque eu quero ajudar ele, e eu sei que eu tenho mais recursos do que ele. Eu sei que mesmo sendo limitado, eu tenho mais recursos do que ele, então eu insisto: filho, fala, filho, não tem pergunta boba, pode falar, abre o coração para o papai pode te ajudar. Acredite, não vou ficar triste, seja o que for, fala para mim. E eu insisto até que ele fale, porque eu me importo com ele, eu quero vê-lo feliz, eu quero vê-lo bem. Quantos aqui são assim também? E você acha que Deus é diferente? Eu vou dizer uma coisa, que Ele é ainda mais do que você e eu. Nós somos limitados, Ele é ilimitado. Ele é ilimitado. E ao simples, sabe, a Bíblia fala às vezes não, a Bíblia fala inclusive que a palavra não veio ainda aos nossos lábios e Ele já conhece todas. Mas Ele, sabe, Ele escolhe ouvir de você. Ele escolhe ouvir você orar, Ele escolhe ouvir você buscar intimidade com Ele, buscar relacionamento com Ele. O Pai ama isso. Então quando eu digo: filho, fala. Pense, o Pai é a mesma coisa, Ele se importa com você, Ele quer ouvir você, Ele quer te ajudar. Você não está só nesse seu problema, nessa sua questão, nessa sua dificuldade. Você não está só. Creia, fé, queridos, fé não é ver, não é sentir. Fé é acreditar, é crer com certeza, é olhar para a palavra de Deus. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Todos os dias, todos significa todos os dias. É entender, sentindo ou não, caramba, Deus está comigo. Tem uma canção que a gente canta aqui que fala: nada mais importa. Já viram? Nada mais importa. Tu estás comigo, o Senhor está comigo, nada mais importa. Nada mais importa. Se você sair daqui nessa noite crendo, Ele está com você, Ele é por você. Você pode orar crendo e descansar e dar graças pelo que Ele já fez, pelo que já fez e que vai se manifestar na sua vida. Para terminar, tem uma coisa linda que eu gosto de Jesus.
quando ele é chamado para visitar Lázaro, que já havia morrido. Isso está em João, no capítulo 11, no Evangelho de João, capítulo 11. E a história é bem conhecida, né? O fato é bem conhecido. Jesus é chamado àquele lugar, Lázaro já havia morrido. E ele começa a injetar fé nas pessoas através das palavras, dizendo: creiam, creiam que vocês vão ver a glória de Deus. Creiam, creiam somente, acreditem. Você já viu que a tônica do Evangelho, a tônica de Cristo é sempre essa: creia somente, creia somente, creia somente. É o nosso papel. Creia somente e descanse. Mas Jesus chega naquele lugar e fala uma coisa lindíssima. Para mim tem um sentido muito lindo. Quando ele começa a orar, ele já fala assim: Pai, eu sei que você sempre me ouve. Que lindo isso, não é? E você entende que Jesus em ação, ele estava ensinando para a gente como se relacionar com o Pai o tempo todo. Aliás, antes de Jesus, você não vai ver sequer uma vez na Bíblia, antes de Jesus, alguém se dirigindo a Deus como Pai. Você não vai ver isso. Jesus vem, e embora Deus fosse conhecido por tantos atributos maravilhosos, tantos nomes maravilhosos que descreviam quem Ele é, o seu caráter, Jesus vem e nos apresenta Abba, 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 Paizinho, Paizinho. Jesus nos apresenta uma relação agora com Deus de pai e filhos. E quando Ele diz: eu vou para o Pai, o vosso Pai, Ele diz ele passa para a gente essa informação dizendo: Ele não é só o meu Pai, Ele é o Pai de vocês também. Então, se como filho Jesus olha para o Pai no início de uma oração e diz: eu sei que você sempre me ouve, eu quero terminar essa pregação hoje dizendo para você: quando você orar, acredite, Deus sempre te ouve. Fique de pé.